Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Retornamos à nossa aula de 500 questões de direito eleitoral. Estamos hoje resolvendo os blocos número 3 e 4 da aula 7. Lembrando que o nosso curso ele é formado por 10 aulas, cada aula resolvendo 50 questões sobre matemática. O tema da aula 7 é a organização da justiça eleitoral, a composição da justiça eleitoral. Tá certo? Vamos então agora resolver as questões de número 311 a 320. Separem aí, por favor, o seu código eleitoral, especialmente a sua legislação eleitoral. Roseli, acadêmica de Direito, estudando a competência da Justiça Eleitoral para avaliação da faculdade, aprendeu que, de acordo com o Código, compete exemplificamente ao TSE processar e julgar originariamente. Sobre as competências do TSE, você encontrará no artigo número 22 do Código Eleitoral, tá? E no artigo 29, nós temos as competências dos TREs. Então, TSE, artigo 22, TREs, artigo 29. Letra A. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes cabe ao TSE. Quanto à primeira, sim. Conflitos entre TREs e juízes de estados diferentes é competência do TSE. O problema é que os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais, estes serão julgados pelos TREs. Por isso que a letra A, ela não pode ser o gabarito. B. Ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias de decisão irrecorrível. Ok. Agora, crimes eleitorais cometidos pelos juízes, nós já vimos que a competência dos TREs está lá no artigo 29. Letra C. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, muito bem, e a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria. Bacana. Todas essas competências estão de forma correta no artigo 22 do Código. Letra D. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua secretaria, e a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 2 anos. O prazo de 2 anos é um prazo que está no CPC. Quando a gente fala de ação rescisória no âmbito eleitoral, que são nos casos de inelegibilidade, o prazo ele é de 120 dias, então você não pode confundir isso. Letra E. Ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 2 anos de decisão irrecorrível, e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes. Mais uma vez, mencionou-se aqui o prazo de 2 anos para a ação rescisória, e a gente sabe que lá no artigo 22, a questão da ação rescisória ela deverá ser intentada no prazo de 120 dias. Ah, professor, fala qual que é o inciso da ação rescisória. Claro, falo sim. O inciso da ação rescisória então é o artigo 22, inciso 1, a linha J, tá bom? Gabarito da questão 311 fica, portanto, a letra C. 312. Com relação ao mandado de segurança e à execução de multa eleitoral, vamos assinalar aqui a alternativa correta. A. A competência para processar a ação relativa à imposição de multa eleitoral fixada pela Justiça Eleitoral é do juízo de primeiro grau da Justiça Comum Estadual? Não, essa competência não vai ser de um juiz de primeiro grau da Justiça Comum Estadual, e sim será competência de um juiz eleitoral. Se você fizer a leitura do artigo 367, inciso 4 do Código, você vai chegar a essa conclusão. Então, está no artigo 367, inciso 4, tá?
O artigo 367 ele tem alguns incisos importantes, mas o 4 fala sobre essa ação que vai correr perante os juízes. Letra B, a competência para processar e julgar mandado de segurança em que a autoridade coatora for um delegado da Receita Federal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, veja que nós temos um delegado da Receita Federal, é uma autoridade federal, não deixa de ser. Será da Justiça Estadual de primeiro grau da comarca de Porto Alegre. Cuidado com essa questão, porque neste caso, quem vai processar e julgar mandado de segurança de uma autoridade federal, autoridade coatora federal, não é o juiz estadual de primeiro grau. Essa competência, segundo o artigo 109, inciso 8, será da Justiça Federal, tá? Então também está falsa a letra B. Letra C, a Procuradoria da Fazenda Nacional possui legitimidade ativa para propor ação relativa à imposição de multa eleitoral fixada pelo TRE. E aí, o que vocês acham? Se eu tenho uma ação relativa à imposição de multa eleitoral fixada pelo TRE, a Procuradoria da Fazenda Nacional teria legitimidade? Teria, não. Tem. Não é? A letra C está corretíssima. D. Contra os acórdãos dos tribunais de justiças que concedam ou neguem segurança, cabe, em tese, recurso especial ou extraordinário. Olha só, vamos aqui pegar a Constituição e ler o artigo 105 da Constituição Federal. Todo mundo dirigindo aí ao artigo 105. O artigo 105, inciso 2... a linha B. Então, artigo 105, inciso 2, a linha B. Olha, compete ao STJ, vamos anotando aqui, julgar em recurso ordinário, então é recurso ordinário. A linha B, os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs, ou pelos tribunais dos estados. Então, é recurso que? Ordinário, não é nem recurso especial, nem recurso extraordinário. Artigo 105, inciso 2, a linha B. Falsa letra D. Letra E. Contra a decisão do juízo de primeiro grau, de primeira instância, que indefira a petição inicial em mandado de segurança, cabe recurso de agravo de instrumento contra a sentença do mesmo juízo que conceda ou negue segurança, cabe apelação. Olha, essa questão a gente precisa ler a lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016 do ano de 2009, o artigo número 10, parágrafo 1º, ele consagra para a gente essa informação. Então, vamos à Lei 12.016, só para a gente ter um acesso melhor a respeito disso. Olha, o artigo 10, parágrafo 1º, ele prevê assim: do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente. Então, a gente percebe aqui um problema, né? A letra E está falsa porque ela contraria essa disposição do artigo 10, parágrafo 1º. Então, qual que vai ser o gabarito da questão 312? Letra C. 313. Conforme a jurisprudência do STF, dada a necessidade de resguardar a segurança jurídica, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que no curso de pleito eleitoral impliquem mudança de jurisprudência. Então, olha, muita atenção com essa questão que ela gerou uma série de dúvidas. No curso de pleito, então eu estou tendo uma mudança na legislação eleitoral no curso do pleito eleitoral. Impliquem mudança de jurisprudência, não terão aplicabilidade imediata a caso concreto. Muito bem, porque houve uma alteração na jurisprudência em relação ao próprio processo eleitoral. Então, respeitando o princípio da anualidade. De modo que somente terá eficácia sobre outros casos no pleito
eleitoral subsequente. Então, olha, se eu estou no pleito eleitoral vigente, somente no pleito eleitoral subsequente teria aplicabilidade, teria eficácia. Apesar que muita gente entrou com recurso com essa questão, né, informando que não houve menção de datas para calcular o período de um ano, que é o que prevê o artigo 16 da Constituição. Né, eu concordo com essas pessoas, mas a banca considerou como certa, até porque ela imaginou que, estando no curso de pleito eleitoral, somente para o pleito eleitoral subsequente ela poderia ter eficácia, mas não necessariamente, não é? Essa questão aqui ela pecou muito no entendimento, né? Porque nós sabemos que precisamos obedecer o artigo 16 da Constituição. Esse entendimento, esse trecho, ele foi retirado de um julgado, não é? Do Tribunal Superior Eleitoral. Mas não concordo com o gabarito da questão, mas como foi retirado de um julgado, mantendo essa questão 313 como correta. 314. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, fixar a data das eleições de governador e vice, quando não determinada por disposição constitucional ou legal, e processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes, são competências de quem? Bom, o artigo 29 do Código Eleitoral, ele enumera as competências dos TREs. E lá você vai encontrar que, se não foi fixado por lei, os TREs são competentes para fixar a data das eleições de governador e vice-governador, enquanto que também serão responsáveis por julgarem, processarem e julgarem os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Tá bom? Então, para ambos os casos, a competência será dos tribunais regionais eleitorais. Então, questão 314, gabarito letra B. 315. De acordo com o Código Eleitoral, o número de juízes dos tribunais regionais. E aí? A gente sabe que a Constituição ela fixa o número de juízes dos TREs em 7, não é? Mas o Código, no artigo 13, ele possibilita que não haja diminuição do número de membros. Mas olha só, o número de juízes dos tribunais regionais eles não serão reduzidos, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta da Corte Superior, que é o TSE, e na forma por ele sugerida. Então, não será reduzido, mas pode ser elevado até 9, proposta do TSE. Tá certo? A questão 315, o gabarito é a letra A, respeitando, então, o entendimento do artigo 13 do Código Eleitoral. Esse, portanto, foi o nosso terceiro bloco da aula 7. Se você ainda não adquiriu esse curso completo de 500 questões de direito eleitoral, adquira pelo nosso site www.eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no bloco 4, trazendo aí mais questões especiais. Tchau, tchau.